Olá, hoje nós vamos para mais uma aula e nós vamos vamos analisar dois estudos científicos do Jayabalan. O Raju Jayabalan é um pesquisador que tem estudado, sobre o kombucha, sobre a nossa bebida, por mais de 10 anos. E ele tem vários estudos já publicados, ele chega a publicar às vezes 2, 3 estudos por ano, Então, hoje nós vamos avaliar e estudar um pouco dois desses estudos, um de 2007 e um de 2014. O Raju Jayabalan, ele é bacharel em microbiologia e PhD em biotecnologia. E ele tem estudado, ele tem focado, digamos, a carreira dele em estudar o kombucha e em estudar também a água do mar. Ele mora na Índia e ele é um professor no Laboratório de Microbiologia e Alimentos de Bioprocessos do Instituto Nacional de Tecnologia de Odisha, na Índia, tá bem? O primeiro estudo, que nós vamos ver, que é esse de 2007, um dos primeiros estudos dele, ele analisou basicamente os ácidos que se formam dentro da bebida e os polifenóis do chá, ou seja, componentes que se formam durante a fermentação e também componentes que vêm da planta, Aqui nesse primeiro estudo tem outros aspectos, mas principalmente ele focou nisso, tá bem? A fermentação, nesse caso, ela foi realizada num ambiente escuro, entre 24 e 27 graus, e ele deixou a bebida num prazo máximo até 18 dias, e ele foi avaliando no decorrer desse tempo o que aconteceu na bebida. Cada lote, digamos, ele fez vários lotes de 1 litro e ele, para que não tivesse nenhum problema de alteração, de contaminação, ele avaliava um lote, digamos assim, ele avaliou no segundo dia, aquele já era descartado. Então ele fez vários lotes para que dia a dia ele fosse avaliando, e a partir do momento em que ele pegava então um desses vidros de 1 litro, que ele fez uma fermentação de 1 litro, ele fazia aquela avaliação e já não usava mais aquela fermentação, Aqui fala, a fermentação foi realizada em incubadora entre 24 e 27 graus por cerca de 18 dias e cada frasco foi amostrado apenas uma vez para evitar contaminação. Os efeitos benéficos do kombucha, eles são atribuídos basicamente à presença dos polifenóis do chá e dos ácidos glucônico e glucurônico, ácido lático, vitaminas, aminoácidos e antibióticos e uma variedade de micronutrientes produzidos durante a fermentação. O kombucha, ela tem sido relatada, por ter efeitos medicinais contra várias doenças metabólicas e também artrite, indigestão e vários tipos de câncer. Nos estudos científicos que estão no grupo, tem referência a vários outros estudos, Dentro de um estudo científico sempre se pega referência de outros estudos. Então, se alguém quiser saber algo também com mais detalhe, dá para procurar aquele estudo específico que está sendo usado como referência, porque já tem estudos feitos em animais, em ratos específicos sobre câncer, outros sobre alterações que acontecem sobre ali a parte de desintoxicação no fígado. Então tem vários estudos já publicados, mas são estudos bem específicos em cada área, Então esses estudos que nós vamos ver hoje são estudos que abrangem um campo maior, digamos assim, desde a microbiologia, do que acontece ali dentro da bebida. Estudos recentes sugeriram que o kombucha evita a hepatotoxicidade induzida por paracetamol e o estresse oxidativo induzido por cromato, O chá verde utilizado nesse estudo dele foi fabricado com a Camellia sinensis e ele usou chá verde, chá preto e algo que ele chama de resíduo de chá, que são as sobras das folhas, aquilo que se perde ou que não é usado, durante o processo de fabricação do chá, Então ele usou também esses resíduos que são galhos, folhas, também foram estudados, Ele fala que é a palha e a fibra que sobra da produção do chá. Esse trabalho ele foca principalmente as mudanças no conteúdo dos ácidos orgânicos e dos polifenóis. Até agora,
E ele fala isso nesse estudo, e é algo que nós comentamos muito, né? Que quem produz a bebida comenta muito, é uma dúvida, né, que nós temos, e ele relata isso nesse estudo. Até agora, tem poucos relatos sobre a influência dos micro-organismos nas alterações dos componentes da fermentação. Então, não se tem muito estudo, a partir do momento que eu mudo de chá, que eu mudo de componente, que eu mudo de nutriente, não se tem muito estudo para saber o que acontece ali dentro da bebida, né? Então nós não temos ainda, não sabemos, se eu fermento com chamate, o que acontece, se eu fermento, o que sobra ali dentro de micro-organismos, se eu fermento chá de hibisco, o que sobra, o que tem de vivo, né, de bactérias, o que está presente. Então tem poucos estudos ainda quando se muda esses componentes que são normalmente usados, que né, as folhas, né, da Camellia sinensis. Nesse estudo, o que ele observou? Que o pH diminuiu com o tempo de fermentação. Mais que o pH, ele diminui de uma forma lenta. Quando nós colocamos ali o nosso chá de arranque, rapidamente o pH diminui. Mas depois, que muitas pessoas se assustam com isso, eu coloquei ali, 2 dias depois o pH já estava em 3,5, né? E você pensa, eu quero tirar em 3, então se em 2 dias estava em 3,5, amanhã já vai para 3. Não, essa diminuição depois ela é lenta, ela é muito rápida, porque nesse início, porque nós colocamos o starter. Mas depois ela ocorre de uma forma bem lenta, e ele observou que o pH diminuiu de 5 para 3 dentro de 12 dias de fermentação, né? Então, e depois foi observado um aumento. Então, o pH, ele diminui, e depois de um certo tempo, alguns pesquisadores viram que depois de 17 dias, ele começa a aumentar. Então, o pH, ele dá aquela baixada, e depois de um certo número de dias, no caso do Jaya Balan, já começou a ver que o pH com 12 dias já começou a aumentar. Com 18 dias o pH estava maior do que com 12 dias, né? Isso é bem interessante. A concentração de ácido acético aumentou lentamente, né, com o tempo, até chegar ao máximo de 9,5 gramas no 15º dia de fermentação, seguido depois por uma diminuição, né? O ácido glucurônico é um dos principais ácidos. Nós vamos falar sobre ele também, né, numa outra aula, mas é um dos principais ácidos encontrados no kombucha, é responsável por essa parte de detox, né, tão importante que ele faz. Ele é um dos grandes responsáveis por isso. Então, o ácido glucurônico foi um dos principais ácidos orgânicos encontrados, e ele atingiu a concentração máxima com 12 dias de fermentação. O ácido glucurônico é considerado um dos principais componentes encontrados no kombucha devido à sua ação desintoxicante. A concentração de ácido lático e ácido cítrico foi muito menor, né, em comparação com esses outros ácidos. A análise microbiológica, ou seja, o que tem ali dentro de bactérias e leveduras, os nossos probióticos, né? Ele constatou também que as bactérias e leveduras cresceram até os 9 dias, isso nós já conversamos em algumas oportunidades, que depois, devido a esse aumento do ácido acético, elas começam a decair. Então, ele observou um pico até 9 dias, né? Tem um pico ali de probióticos, e depois desse tempo, lentamente, elas começam a decair, e como é que eu posso dizer? A produção, digamos, a reprodução já quase não acontece ali dentro. Ele crê que o Jaya Balan, ele associou isso com um pH ácido. Já no outro estudo do Shen Liun, que é um estudo que fermentou a bebida, que foi um estudo de fermentação a longo prazo, e eles fermentaram a bebida até 60 dias, ele associou também a falta de oxigênio que começa a ter depois que o Scooby começa a fechar as bordas do vidro. Então o Shen Liun, ele analisou que quando, isso nós observamos no nosso dia a dia, né, que quando o Scooby fecha as bordas do vidro, o oxigênio já
diminui ali dentro no interior da bebida. Outra coisa que acontece quando ele fecha, o gás que está se formando forma aquelas bolhas e separa o Scooby da bebida. Né? A gente vê muitas vezes que ele fica desencostado da bebida. Então, ali também começa a diminuir essa troca do que está no Scooby com o que está na bebida. Então, ele também, o Shen Liu, ele associou, ele acredita que muito também dessa diminuição dos probióticos é isso, a falta de oxigênio e a diminuição de contato da cultura com a nossa bebida, porque fica aquele gás, né? Aquele gás acumulado ali no fundo do Scooby e a transferência de oxigênio diminui, né? Da superfície e tanto do Scooby para o nosso kombucha. As catequinas, todas as catequinas estudadas foram degradadas até o 9º dia de fermentação no kombucha e mostraram um aumento acentuado no 12º dia. As catequinas, elas têm muitos benefícios para nós já falamos sobre isso, sobre as catequinas, né? Então ela tem muitos benefícios para nós e o pico de produção das catequinas foi no 12º dia. Ele concluiu que os polifenóis do chá e os ácidos orgânicos são creditados por serem os ingredientes ativos, né? E possuem uma gama de efeitos benéficos. O presente estudo examinou as mudanças no teor dos polifenóis e dos ácidos orgânicos, juntamente com pH, proteínas e conteúdo microbiano no chá verde, chá preto e nos resíduos do chá. Durante a fermentação do kombucha, o ácido acético e o ácido glucurônico atingiram um máximo de pico com 15 dias de fermentação e 12 dias respectivamente. Esse é um resumo do primeiro estudo dele de 2007. No estudo de 2014, que ele fez uma revisão, né, desse, e já falou mais sobre a composição, a fermentação e os efeitos benéficos, ele usa um procedimento parecido na preparação do chá, né? Então ele usa água da torneira, ele costuma usar sempre nos estudos dele água da torneira, e durante a ebulição ele coloca 50, nesse estudo ele usou 50 gramas de açúcar, né, uma quantidade já bem menor, né, e 5 gramas de folhas de chá. Ele deixou depois, são adicionadas e são removidas, ele deixa as folhas de chá ali somente 5 minutos, né, que eu falo como é importante a gente não deixar que elas permaneçam por tanto tempo, não deixar que o chá fique esfriando com as folhas dentro. Após o resfriamento, né, após a bebida chegar em temperatura ambiente, nesse estudo de 2014 ele colocou somente 24 gramas de Scooby. Tem muitos estudos que falam em 40, em 50, tem estudos que falam que usam 60 gramas de Scooby por litro. Nesse estudo aqui ele usou apenas 24 gramas de Scooby por litro. Porém, ele usou 20% de chá de arranque, não só 10, né? Então ele diminuiu a quantidade do Scooby, mas ele aumentou, né, a porcentagem do chá de arranque. E ele fermentou nesse segundo estudo entre 20 e 22 graus, né? E sabendo que uma temperatura boa fica entre 18 e 26 graus. Tá? Ele comenta no estudo que alguns dias a cultura, né, a partir do momento que ela vai para o fundo, ela não cresce mais e se forma uma cultura nova na superfície do chá. A composição microbiana, nesse estudo ele avaliou muito isso, que tem, né, os tipos de bactérias, os tipos de leveduras. Então a bactéria básica encontrada em praticamente todos, né, gente, é o Acetobacter chirinum. Por que em praticamente todos? Porque é a bactéria que forma a película, que forma o biofilme, que forma o nosso Scooby, a nossa cultura. Então ela é encontrada em 100% dos kombuchas que estão bem, que estão funcionando, que estão fermentando, né? As bactérias do ácido acético são predominantes encontradas, né? Tem esse Acetobacter chirinum, o oxidans, ou seja, tem vários que tem capacidade de produzir ácido sacárico, lactona. Então são vários tipos de bactérias do ácido acético, além de bactérias, em alguns são encontrados lactobacilos, né? Apenas 30% dos kombuchas
foram encontradas as bactérias lácteas, que fazem muita diferença na nossa fermentação, porque as bactérias lácteas, elas suavizam o sabor do kombucha, né? Elas dão uma suavidade ali, equilibram um pouco essa produção de ácido acético. Então, quem tem, às vezes, uma bebida muito avinagrada, às vezes está com um Scooby que não tem essas bactérias lácteas, né? Tem também o fato, como a gente fala sempre de pessoas, digamos assim, que usaram vinagre, independente desse vinagre ter ou não nematóide, mas elas têm ali dentro do vinagre bactérias acéticas. Então nós aumentamos em muito, a partir do momento que nós utilizamos o vinagre, independente de formar uma cultura híbrida, de unir ali o que está na bactéria da fermentação do vinagre com o nosso kombucha, nós estamos levando uma quantidade, uma gama gigante de bactérias acéticas que não estavam no nosso Scooby, que passam a fazer parte dessa fermentação. Então pense no teor de produção de ácido acético que tem ali dentro, né? E muita gente, a gente vê muitos relatos de pessoas dizem, mas a minha fica 5 dias e está um vinagre. Então imagine a quantidade de bactérias acéticas que tem ali dentro, né? Que fermentam, que formam o ácido acético, que é o nosso vinagre. Além das bactérias do ácido acético, existem muitas espécies de leveduras no kombucha. Foi relatado um amplo aspecto de leveduras, incluindo as espécies dos Saccharomyces, do Cerevisiae. Muito dessas leveduras são encontradas também na fermentação de cerveja, né? Várias espécies também de leveduras de cândida. E se nós formos aqui enumerar, né? Eu vi rapidinho aqui, mais de 20 micro-organismos diferentes que já foram encontrados, né? Ou seja, nós temos Scoobies num outro estudo do Marshall. Eu tenho esse estudo, eu vou publicar ele, eu publico talvez ele ali no... Nem todos, né, gente? Eu tenho muitos estudos, nem todos nós temos condições de estudar, mas eu publico ali no segundo grupo, que é um estudo que ele demonstra que tem culturas que ele encontrou com 3 micro-organismos, outras com 8, outras com 12. Então, assim, isso faz toda a diferença, né? A quantidade de bactérias e leveduras, porque são elas que vão fazer a produção desses ácidos, desses nutrientes dentro da nossa bebida. Quanto menor a quantidade, mais pobre vai ser o resultado final da nossa fermentação, né? A composição química do nosso kombucha. A análise química, nesse estudo dele de 2014, mostrou a presença de ácido acético, glucônico, glucorônico, cítrico, ácido lático, málico, tartárico, malônico, oxálico, succínio, pirúvico, úsnico e também sacarose, açúcares como sacarose, glicose e frutose, as vitaminas do complexo B, né, gente? 14 aminoácidos, aminas, purinas, lipídios, proteínas, etanol, matéria antibiótico ativa, dióxido de carbono, né? Enfim, polifenóis do chá, minerais, bem como produtos que ainda nem foram, que são insuficientemente conhecidos de leveduras. Muita coisa ainda tem que ser descoberta ainda dentro da nossa bebida. As leveduras, como nós já conversamos, elas quebram a sacarose em glicose e frutose e elas produzem o álcool através da glicose, né? Já as bactérias do ácido acético, a Acetobacter, que nós estávamos falando há pouco, elas pegam a glicose e produzem um ácido glucorônico e glucônico, e elas usam o etanol, o álcool, para produzir então o ácido acético. As bactérias do ácido acético produzem ácido acético como um dos principais metabólicos. Os ácidos glucônico e glucorônico também são os ácidos principais, né, que são produzidos como resultado dessa fermentação. Pesquisadores usaram diferentes quantidades, né, tanto do chá de arranque como do Scooby, né, como eu comentei agora há pouco com vocês. E o Shen-Yun costuma usar 10%, o Jaya Balan já usou em alguns estudos dele 20%. Então, cada estudo, às vezes, eles estão usando, quando diminui a quantidade de Scooby, às vezes aumentam a quantidade de chá de arranque, né? Muitos autores determinaram o teor de ácido acético na bebida, obtida após o cultivo do kombucha.
O Shen Liu, nessa fermentação de 60 dias, ele achou a maior taxa de ácido acético, que é o que dá o nosso sabor avinagrado, após 30 dias. E depois, com o tempo, também ele começou a diminuir. Com 30 dias ele achou 11 gramas, com 60 dias ele já estava com 8 gramas. Então o ácido acético com o tempo ele diminui também porque as bactérias ali dentro começam a morrer, né? Então essa produção vai porque elas começam também a ser eliminadas. É uma coisa, elas produzem o ácido e em consequência disso elas começam também a morrer ali dentro, começa a diminuir a quantidade. As leveduras também começam a ser prejudicadas, começam a morrer, também não se quebra mais o açúcar. As leveduras elas morrem na bebida antes de quebrar todo o açúcar, né? Então, se sobram bactérias, a consequência vai ser não ter também alimento para essas bactérias, que também vão acabar perecendo dentro da nossa bebida. Então, sempre sobra açúcar, né? O mesmo padrão desse crescimento de ácido acético e depois da diminuição foi estabelecido pelo Jayabalan ainda em 2007, que encontrou 12 gramas de ácido acético na bebida com 18 dias e encontrou 9 gramas, é o contrário, ele encontrou 12 gramas com 15 dias e 9,5 gramas depois com 18 dias, né? Malbasa e outros, no estudo de 2008, ele usou o melaço, ele usou o melaço, o melado, quer dizer, aquele início ali quando se forma o açúcar. Nesse caso, o açúcar vindo da beterraba, né, que é o mesmo açúcar nosso, eles tiram a sacarose da beterraba, como nós tiramos a sacarose da cana, mas ele pegou aquele que eles chamam melaço, aquele nosso melado inicial, aquele caldo inicial, e usou então 7% a concentração que ele usou. Se nós usamos, às vezes, 100 gramas para cada litro, nós estamos usando 10% de açúcar. Ele usou 7% em relação à quantidade de chá. E ele constatou que a bebida produziu somente 50% dos ácidos acéticos. Ou seja, as bactérias acéticas, elas têm dificuldade para crescer, para sobreviver, para fazer a quebra, né? Elas não se reproduzem da mesma maneira dentro do ambiente com açúcar, usando o melaço e não a sacarose, né? Então ele vê que com isso teve um baixo crescimento das bactérias do ácido acético no melado. Os ácidos glucônico e glucorônico também são ácidos orgânicos principais, né? Ele vê isso também nesse estudo, como ele já tinha visto no anterior, e a maior quantidade foi observada entre 7 e 21 dias, ou seja, após 7 dias que ele começa a observar a produção desses ácidos. Vejam como é importante, quando eu falo de deixarmos uns 10 dias a bebida, para que a gente tenha uma quantidade mínima desses ácidos, o glucônico e o glucorônico, muito que nós temos em estudos referentes ao câncer, tem a ver com o ácido glucorônico, né? Então, se nós tiramos uma bebida muito cedo, com 7 dias, com 8 dias, nós não vamos ter quase nada desses ácidos ali dentro, uma porcentagem muito pequena, né? Então, a gente vê relatos de pessoas que melhoraram e de outras que consomem a bebida e não vem mudança nenhuma. Mas que bebida, né? Que bebida, quantos dias foi usado na fermentação daquelas que tiveram resultado e que bebida que foi usada naquelas que não tiveram, né? Não quer dizer que sempre que vai dar um resultado igual para todo mundo, né? Se a gente pegasse digamos que nós pegássemos um kombucha bem fermentado, como esse de 18 dias, e fôssemos fazer um estudo, como eles fazem, né? Os estudos ali em ratos, não é em todo mundo que vai dar a mesma reação, mas nós precisamos de uma quantidade mínima desses componentes ali dentro para que a gente tenha os benefícios, né? E se nós deixamos pouco tempo, nós não temos praticamente nada de alguns desses componentes, né? Como no caso do ácido glucônico e glucorônico. Ele estabeleceu o valor máximo do ácido glucorônico após 12 dias de fermentação. E o Shen Liu, que fermentou por 60 dias, ele determinou nesse estudo dele que o ácido glucônico não foi produzido até o 6º dia. Então, com 6 dias não tinha nada. Foi depois disso que começou a produzir, né? E isso tudo acontece de uma forma lenta e
gradativa, né? Num outro estudo do Yavarandi e outros em 2011, ele fez uma fermentação aí em suco de uva, não em chá. Ele viu também a produção do ácido glucurônico e o maior valor foi encontrado com 14 dias numa fermentação de 37 graus centígrados. O ácido lático, como já conversamos, não é uma bebida, não é um componente característico do kombucha, né? Ele é encontrado Hoje, até se nós formos ver os kombuchas americanos, praticamente todos eles têm uma teoria de quando ele surgiu. Existe uma teoria que o ácido lático ele passou a fazer parte dos scoobies nos Estados Unidos, por uma região. Isso é teoria, né, gente? As teorias ali não é nada comprovado, mas diz que existia uma região de fazendeiros onde se produzia o scooby, e ali tinha muito gado, muita vaca leiteira, e se plantava a planta do chá, enfim. Muito dessas bactérias que nós falamos, desses micro-organismos, eles são encontrados em plantas da natureza. Então diz que o chá, naquelas plantas ali, o chá, nas folhas, já se encontravam bactérias lácteas, como nós encontramos bactérias lácteas no gengibre. Nós associamos as bactérias lácteas só com o leite em si, mas bactérias lácteas estão presentes na casca do gengibre, né? Então diz que algumas plantas, ali dessa região dos Estados Unidos, nas plantas eram encontradas bactérias lácteas que começaram então a fazer parte do kombucha, trazendo mais aí uma bebida mais rica, né? Isso aconteceu naturalmente, né, gente? E não foi nada intencional. E também ela traz uma suavidade para a nossa bebida, né? Uma concentração também nesses estudos, eles viram que o ácido lático ele fica com uma concentração maior quando nós usamos o chá verde. O Malbasa também mediu o teor de ácido lático nessa fermentação que ele fez com um melado, e ele viu que nessa fermentação o ácido lático teve uma grande quantidade, produziu mais do que quando usando somente a sacarose. E isso se deve à presença de bactérias lácteas, nesse caso aqui, vindo da beterraba, né? E que daí então o melado, que é aquele primeiro caldo que se faz ali para extrair a sacarose, então nesse melado tem bactérias lácteas, então que vão enriquecer também a bebida quando usado, no caso, né? Não se usa a sacarose, não se usa açúcar diretamente, mas se usa o melado. Então ele observou essa quantidade maior de ácido lático nesse estudo. O ácido cítrico também não é um produto característico, não é encontrado em todos os scoobies, em todas as bebidas, mas já é visto hoje numa quantidade grande também, né? E que faz toda a diferença também, porque é a nossa vitamina C, né? A sacarose é a fonte de carbono. Quando nós falamos ali sobre o açúcar, nós vimos a molécula da sacarose, que nós vemos que temos o carbono ali dentro, então quando eles quebram, né, a sacarose é a fonte de carbono mais comum dentro da nossa fermentação. E uma quantidade considerável permanece não fermentada, tá? Então, nesse estudo também de Malbasa, ele mostrou que 34% da sacarose permanece sem fermentação até os 7 dias. Então é muita coisa, né, gente? Sendo que esse estudo, ó, se eu voltar aqui, esse estudo do Malbasa, vamos ver se é esse. Não, é outro, eu já estava fazendo confusão. Mas enfim, 34% da sacarose permanece sem estar quebrada até 7 dias de fermentação. Então, para quem tem aí problema de diabetes ou tá usando, é importante que se deixe uma quantidade maior. Depois de 21 dias, ele já viu que essa quantidade caiu para 19%, né? E nesse estudo, então, de 60 dias do Shen Liu, eles determinaram que o conteúdo de sacarose diminuiu, né, durante os primeiros 30 dias, seguindo depois um declínio bem lento, bem lento. Loncar e outros concluíram que a sacarose, a glicose e a frutose não foram totalmente utilizadas após 21 dias de fermentação e confirmou que a frutose foi metabolizada antes da glicose, tá?
Muitos estudos também já encontraram as vitaminas, né, que estão presentes na nossa bebida e estão presentes numa fermentação que tenha um tempo correto, que se utilize a nossa Camellia sinensis. A quantidade de vitaminas é muito grande. Do complexo B chega a ter ali 74 miligramas a cada 100 ml da vitamina B1, né? 84 miligramas a cada 100 ml da vitamina B12. Da vitamina C, 151 miligramas, isso é muita coisa a cada 100 ml. Né? E uma Albasa também, num estudo de 2011, mediram o teor máximo de vitaminas e amostras obtidas num kombucha de 10 dias. Naquela investigação, o conteúdo de vitamina C aumentou constantemente em todos, né, os produtos e atingiu também o valor máximo numa fermentação de 10 dias. Então, o pico das vitaminas, elas se dão em torno de 10 dias de fermentação. Os minerais essenciais também aumentaram, né, com o tempo de fermentação e são encontrados dentro da bebida, tem a presença de ferro, de manganês, de níquel, de zinco, né, muitos que vêm da planta do chá. E esse valor, os valores mais altos, eles também começam a aparecer na bebida após 7 dias. A composição de minerais, né, no kombucha do chá preto é considerada bem, né, que ela dá uma grande diferença em relação ao chá verde. As catequinas também, que foi esse estudo, né, dos polifenóis de Charlie do Jayabalan, que nós acabamos de ver de 2007, ele viu que o pico das catequinas se deu aos 12 dias de fermentação e que a degradação, né, o principal delas foi que elas começaram a ser quebradas de outros componentes e aparecer com 9 dias, e com 12 elas atingiram o pico, né, o pico de formação dentro da nossa bebida. Quanto às proteínas, elas aumentaram com o tempo de fermentação e também com 12 dias que atingiram o pico também de formação de proteínas dentro do nosso kombucha. A composição da bebida do kombucha indica a presença de numerosos compostos e depende do substrato de cultivo. Ou seja, entre os chás da Camellia sinensis a gente já observa a diferença, né, entre o chá verde e o chá preto, das formações ali do que acontece depois da nossa bebida pronta. Então faz diferença o substrato, né, o tempo de fermentação e a temperatura, bem como os micro-organismos presentes na cultura, né? Então, eu quero deixar aqui no finalzinho para falar novamente ali sobre o melaço no processamento da beterraba, que ele diminuiu mais um pedacinho ali. Num estudo também em alguns outros estudos observaram isso, né? Que a composição química do substrato com o melaço é consideravelmente mais rica também em comparação com a sacarose pura. Mas verificou-se também que os níveis de ácido lático aumentam e que se produz menos ácido acético. Isso também é algo, como é que eu posso dizer? A partir do momento que aumenta o ácido lático, a nossa bebida vai ficando mais suave, né? Porque ele vai dando uma suavidade para o kombucha. Já foram feitas outras pesquisas do kombucha em substratos como a lactose, como o leite, como o soro do queijo, como o leite de vaca. Já foi feito em Coca-Cola, já foi feito em experiências em muitas outras bebidas, né, em muitos outros chás, mas não se tem detalhado também o que se forma e o que se acontece ali dentro. Até tem um estudo do leite, tem um estudo falando um pouco sobre o que acontece da fermentação do leite. Mas o que a gente tira de tudo isso? Né, gente? Primeiro, o scoop, o que tem, o principal, as bactérias e os micro-organismos que tem ali dentro, né? Então, o início é isso, né? Nós temos um scoop de qualidades, nós temos um scoop que tenha uma certa variedade de micro-organismos, nós temos um scoop que tenha pelo menos
uma meia dúzia, né? Uma meia dúzia de bactérias e leveduras, isso já é muita coisa. Um Scooby aí com 10 micro-organismos diferentes, isso já é muita coisa, já é um Scooby muito rico. Então nós começamos, para nós termos um resultado final, o início é esse, é ter um Scooby de qualidade, de variedade de micro-organismos, que tenha de preferência as bactérias do ácido lático, né? Depois o chá que nós vamos usar, né? Entre os chás da Camellia sinensis, tem algumas diferenças. Nos estudos mesmo publicados que eu coloquei no grupo, tem tabelas que mostram a diferença entre o chá verde e o chá preto. Então, eu acho que sempre se pode também fazer fermentação tanto em um como no outro, consumir um e outro, né? Nós não precisamos optar só por um método, né? E o tempo de fermentação, né, gente? Não adianta a gente achar que nós queremos uma bebida gostosa e que não esteja muito forte. Esse gostosa, nós não podemos, como é que eu posso dizer? Não devemos, né, gente? Poder a gente pode, mas nós não devemos tentar ter uma bebida gostosa reduzindo o tempo de fermentação, porque aí nós vamos estar com uma bebida muito aquém do que ela poderia ser, né? Porque para ficar bem gostoso, para ficar bem suave, para parecer uma bebida, para ficar gaseificado, ficar bem gostosinho, eu tiro com 6, 7 dias. Ótimo, nós vamos ter uma bebida muito saborosa, né? Com 7 dias, um champanhe, né, gente? Uma coisa dos deuses, né? Em questão de sabor. Mas é muito pobre em comparação com 3, 4 dias a mais. Se nós deixamos aí 10 dias, faz muita diferença na quantidade de componentes, né? Na concentração de componentes dentro dessa bebida. Então eu creio que o gostosa, ela tem que vir depois de técnicas que a gente possa fazer depois para suavizar a bebida. Deixar esses 10 dias, na minha opinião, né, deixar esses 10 dias, 11 dias, para quem tem problema de saúde sério e está fazendo ingestão por motivo de saúde, eu diria para deixar até mais, se vocês forem ler e analisar com calma cada estudo, cada componente. Tem uns que é com 14 dias que atingem o pico, o ácido glucônico e glucorônico, que são riquíssimos, o complexo de vitamina B, que é riquíssimo, eles precisam de um tempo maior. Então, quem está com um problema de saúde, deixe um pouco a mais, né, a bebida. E nós podemos fazer para quem quer consumir algo gostoso, nada nos impede de deixar 10 dias e de fazer depois um mix com uma fermentação bem mais curta, né? De suavizar depois com uma fermentação de 3, 4 dias. Eu já comentei algumas vezes que eu conheço um produtor que faz uma bebida deliciosa e que ele faz toda uma combinação de vários lotes para que tenha ali dentro da bebida dele todos os ácidos, os aminoácidos que nós podemos ter dentro da bebida, né, para que seja uma bebida rica. E ele faz fermentações curtas e faz uma combinação, né, uma porcentagem de uma fermentação de 5 dias com uma fermentação de 18 dias. Ele chega a usar fermentação ali de 30 dias, né, que ele chegou numa receita, né, gente, eu boto 50% de 5 dias, depois eu venho com 10% disso, 20% daquilo, mas a gente não precisa ser tão detalhado, né? Ele realmente fez algo assim que ficou fantástico, ele levou meses para chegar nessa composição, mas nós podemos fazer o mínimo, se não for chegar tanto, mas para quem quer ter uma bebida gostosa, para que a família toda consuma, ou para quem está produzindo comercialmente, vale a pena trabalhar pelo menos com 2 lotes. Né, com um lote de uma fermentação curta, de 3 dias, 4 dias, e uma fermentação talvez aí de 12 dias. Aí você faz uma mistura, você vai pegar uma bebida suave e acrescentar um pouco daquele reforço, daquele kombucha que já está assim, bem mais rico dentro dessa bebida mais suave, né? Vale a pena, porque ali dentro, aqui nós podemos ter muitos nutrientes que não encontramos às vezes com facilidade em outros alimentos, né? E se nós temos uma fermentação curta, nós vamos ter um pico de probióticos, vamos ter muitos probióticos que com 14, 15 dias eles começam a diminuir
Então também não é, eu vou fazer com 20 dias e beber só isso. Não, você vai estar bebendo aí um conteúdo menor de probióticos. Então, para quem faz em casa, às vezes a gente pode ter 2 lotes. Um que beba ali um pouquinho, como se fosse um vinagre, né? E outro que a gente bebe para ser o nosso gostoso, que daí tem uma quantidade maior de probióticos. Mas nós podemos fazer então uma fermentação mais longa para ter todos esses componentes riquíssimos. E para quem faz comercialmente, nada impede de trabalhar pelo menos com 2 lotes ou um lote bem fermentado e a mistura com um chá fresco, né? Porque se eu vou fazer o meu chá fresco hoje, né? Rose, eu tenho feito muito isso, porque a quantidade que nós estamos consumindo em casa é muito grande, né? E nós não podemos consumir tanto. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou cada vez mais suavizando a minha bebida para que a gente possa consumir uma quantidade maior. Então, se eu posso consumir 500 ml, depois de bem adaptada, 500 ml de um kombucha, se eu pegar aqueles 500 ml e misturar dentro de 1 litro de um chá verde fresco, né, para suavizar, eu deixei aquele meu kombucha, por exemplo, por 15 dias, ele ficou bem fermentado. Então eu faço um chá fresco, quando chega em temperatura ambiente, eu pego aquele meu 500 ml e levo para dentro de 1 litro, né? Eu vou poder consumir 1,5 litro daquela bebida, diariamente, digamos assim, porque eu peguei e diluí aquela concentração grande num chá fresco, né? Então são técnicas que nós podemos testar, que nós podemos colocar em prática. Nós sempre podemos aproveitar a nossa bebida, independente de ter ficado um vinagre, de você ter esquecido, de você ter viajado, você pode diluir um pouquinho daquela bebida dentro de um suco, dentro de um outro chá, né? E ter uma bebida rica e ao mesmo tempo saborosa, né? Isso tudo que nós estamos falando em relação a componentes nutrientes e probióticos, nós estamos falando numa bebida sem sabor adicional, né, gente? Mas nós podemos também ter o nosso kombucha saborizado e podemos também ter uma quantidade e fazer uma ingestão diária de um kombucha tradicional sem sabor, né? Que aí a gente sabe mesmo que está aproveitando o melhor que ele pode nos oferecer, né? Mas por hoje é isso, né? Eu sei que o assunto é falado muita coisa de uma maneira rápida, mas os estudos estão aí publicados para quem quiser saber mais detalhes dos estudos individualmente, mas nós demos uma olhada, né, uma pincelada naquilo que acontece na nossa bebida. Nós vamos ver agora com mais detalhes nas próximas aulas o que cada um desses componentes fazem no nosso organismo, cada ácido, cada aminoácido, os minerais, as vitaminas, os benefícios, e nós vamos entender porque de tantos relatos tão diferentes, como eles agem a nível cerebral, muscular, mas nós vamos ver isso nas nossas próximas aulas. Um beijo e até outro dia.